Vamos a mais uma leitura agora, na nossa leitura diária de 2025, capítulo 3 ao capítulo 5 do livro de Zacarias. Nesse dia 8 de outubro, que diz assim, capítulo 3. A quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Satanás estava à sua mão aonde? Direita. Nunca à esquerda. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não há este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E aí ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos seus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre sua pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. Aqui está a visão: o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olha, e eis o castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cinto, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que eu, o Senhor dos exércitos, me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, por esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda,
E falou de outra vez, disse que são aqueles dos raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia. Capítulo 5. A sexta visão, o rolo voante. E outra vez, levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A sétima visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: o que é isto? E ele disse: isto é uma Efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa e pôs sobre a boca dele o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para, onde levam estas o Efa? E ele me disse: para lhes edificarem uma casa na terra de Siná, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Né? Então, analisamos aí do dia 7 de outubro, aliás, do dia 8 de outubro, vamos aí prosseguindo para o dia 9. Até a próxima leitura, se Deus quiser.